O maior líder de um esquema de corrupção que o mundo já viu está sentado na presidência. Tem dias que eu sinto vergonha de estar aqui, me desculpa, mas tem momentos que eu sinto vergonha. Brasil piora em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da série histórica. Sabe por que nós temos a pior nota da série histórica em corrupção? Por que o Brasil caiu em corrupção? Porque o ministro do STF está liberando todos os corruptos, o Dias Toffoli. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar 160 novos cargos para o Dias Toffoli, com o nosso dinheiro. Tem mais. Brasil recua 6 posições em ranking de democracia, aponta The Economist. Sabem por quê, meus amigos, que o Brasil caiu 6 posições no nível de democracia? Porque o Alexandre de Moraes está censurando o povo brasileiro, derrubando plataformas sociais, de rede social e prendendo pessoas sem o devido processo legal. Saiu na maior revista do Reino Unido. E qual é o recado que a gente passa para o nosso país? A gente vai premiar o Alexandre de Moraes com mais 160 cargos. Aí, agora, sério, eu queria a atenção dos amigos e do presidente. Tem uma coisa que eu não entendo. O Instituto Ranking dos Políticos fez no mês passado uma pesquisa de opinião nossa, de todos que estão aqui, sobre o que nós pensamos do STF. E na pesquisa de opinião, que é anônima, ou seja, o nome não é citado, 55% de vocês que estão aqui acham que o STF é ruim ou péssimo. Peraí, eu não estou entendendo. 55% considera o STF ruim ou péssimo, Marcon? Mas chega aqui e vota para criar 160 cargos para essa instituição que está nos perseguindo. E olha só, pessoal, pare tudo o que você estiver fazendo agora e veja essa notícia. Que absurdo, uma verdadeira bomba que acabou de chegar de Brasília. Enquanto o povo brasileiro está passando dificuldades com essa economia e esse desgoverno que temos por aí, e ainda vários patriotas continuam presos ali, olha só o que o STF acabou de aprontar, a última decisão deles, e que foi para o Congresso Nacional. É um absurdo, o povo brasileiro não pode aceitar isso. Nós vamos trazer isso aqui agora. O deputado Gustavo Gauer fez um pronunciamento ali, realmente ele até berrou ali, porque a paciência acabou, pessoal. Olha só o que o STF aprontou desta vez, e quem vai pagar a conta é você e sou eu, o povo brasileiro. Dá um like nesse vídeo, também se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva. Olha o que o deputado Gustavo Gauer vai trazer, é impressionante. E em seguida, o Nicolas Ferreira quebrou tudo, você precisa ver. Vamos para a matéria. E que essas pessoas que estão sendo criminalmente condenadas pudessem voltar para suas casas, ou no mínimo, responder pelos verdadeiros crimes que elas cometeram, e não sendo usadas de forma a criar um símbolo de perseguição. Bom, parece que o Congresso não ouviu. Centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista no domingo, justamente por perceber que hoje nós temos no Brasil uma Suprema Corte que não faz o que ela foi criada para fazer, que não respeita a Constituição, que não julga de forma imparcial. E qual é a resposta que esse Congresso dá para a maioria do povo brasileiro? E quando eu digo maioria, eu não me refiro apenas às pessoas que estavam na Avenida Paulista. Eu me refiro a uma avaliação que o Poder Data fez, que diz que apenas, e eu repito, camaradas e amigos, apenas 12% da população brasileira aprova o STF. E aí, como recado que nós vamos dar ao povo brasileiro, é aumentar mais ainda o poder, a força desta instituição que foi sequestrada, está sendo usada para nos perseguir. É essa a mensagem que a gente vai passar para o povo brasileiro? Então vamos lá, vamos analisar se realmente o que a gente está fazendo é o que o brasileiro quer. Eu vou dizer para os senhores algumas estatísticas e alguns fatos recentes. Brasil piora em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da série histórica. Sabe por que nós temos a pior nota da série histórica em corrupção? Por que o Brasil caiu em corrupção?
Porque o ministro do STF está liberando todos os corruptos, o Dias Toffoli. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar 160 novos cargos para o Dias Toffoli, com o nosso dinheiro. Tem mais. Brasil recua 6 posições em ranking de democracia, aponta The Economist. Sabem por quê, meus amigos, que o Brasil caiu 6 posições no nível de democracia? Porque o Alexandre de Moraes está censurando o povo brasileiro, derrubando plataformas sociais, de rede social e prendendo pessoas sem o devido processo legal. Saiu na maior revista do Reino Unido. E qual é o recado que a gente passa para o nosso país? A gente vai premiar o Alexandre de Moraes com mais 160 cargos. Aí, agora, sério, eu queria a atenção dos amigos e do presidente. Tem uma coisa que eu não entendo. O Instituto Ranking dos Políticos fez no mês passado uma pesquisa de opinião nossa, de todos que estão aqui, sobre o que nós pensamos do STF. E na pesquisa de opinião, que é anônima, ou seja, o nome não é citado, 55% de vocês que estão aqui acham que o STF é ruim ou péssimo. Peraí, eu não estou entendendo. 55% considera o STF ruim ou péssimo, Marcon? Mas chega aqui e vota para criar 160 cargos para essa instituição que está nos perseguindo? Isso não faz sentido. 60% acredita que o STF está invadindo as nossas atribuições. E aí o que a gente faz? O que a gente faz, Capitão Alden? Sabe o quê? A gente vai lá e cria mais 160 cargos para o nosso STF. Que custa ao nosso Brasil hoje quase 2% do nosso PIB. E aí eu não consigo entender, sinceramente, amigos. Outra notícia. STF vai pagar indenização de até 10 mil para juízes auxiliares, mas nega haver gasto extra. Juízes auxiliares, como aquele juiz que falou que é para usar a criatividade, para censurar a Revista Oeste. Sabe esses juízes? Vão receber mais 10 mil. Sabe aquela expressão, você está dando a corda para aquele que quer te enforcar? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando o fuzil e a bala para quem quer acertar um tiro na sua testa. STF forma a maioria para deixar verba do judiciário fora do limite fiscal. Sabe o limite fiscal que nós ficamos meses debatendo, meses para votar? Simplesmente eles decidiram, quer saber? Eu não tenho que respeitar isso não. Eu não tenho que respeitar. Para que respeitar esse Congresso que eu já pisoteei, cuspi e humilhei? Que já perdeu completamente a autoridade. Eu vou passar uma canetada aqui, vou legislar, vou cancelar, vou anular todos os projetos de lei que eles aprovarem e vou me colocar fora do limite fiscal. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos dando corda para quem quer nos enforcar. Agora vamos lá, tem mais, para concluir. O nosso STF custa mais que a família real do Reino Unido. Decidiu ficar fora do limite fiscal. Aumenta 10 mil reais da indenização para juízes auxiliares. Um juiz do STF entra no avião da Força Aérea Brasileira e viaja para assistir um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Mas tudo bem. Tudo bem. Se algum de nós fazer isso aqui, espera para ver o que acontece. Como eu disse também. Uma coisa interessante. Nesses últimos dias, muitos aqui estão dando entrevista falando que não se deve pautar a anistia, porque isso não é algo do clamor popular, não é uma pauta popular. Eu não escutei ninguém, em lugar nenhum do Brasil, pedindo para aumentar cargo no STF. Absolutamente ninguém. Eu não vi nesse domingo 200 mil pessoas indo às ruas pedindo mais cargos para o STF, mais cargos para o STF. Eu não vi. Pelo contrário, eu vi pessoas pedindo para que o nosso Supremo Tribunal Federal voltasse a respeitar a Constituição. E a nossa resposta é presentear justamente a instituição que persegue a todos nós, que retirou de cada um de vocês as suas prerrogativas enquanto deputados federais, enquanto representantes eleitos. Bom, foi dito hoje que uma das prioridades desse governo agora é acabar e lutar contra a criminalidade. Porque, acredite ou não, botaram um criminoso da presidência, a criminalidade voltou a subir. A criminalidade do Brasil está subindo
Não é por falha da polícia, não é por falha da segurança pública, é porque a polícia prende criminoso e a nossa justiça solta. Gente com 35 passagens da polícia tá solto andando por aí. O maior líder de um esquema de corrupção que o mundo já viu está sentado na presidência. Ou seja, a criminalidade no Brasil hoje está explodindo porque aqueles que deveriam condenar estão soltando criminosos para prender idosas com Bíblia na mão. E aí a resposta do Congresso ao povo brasileiro é dar mais cargos ao Supremo Tribunal Federal. Tem dias que eu sinto vergonha de estar aqui, me desculpa, mas tem momentos que eu sinto vergonha. É só isso que eu tinha para falar, presidente. Obrigado. Pois é, tá aí realmente um absurdo, né? O que era para ser colocado como urgência ali na Câmara dos Deputados era justamente a anistia dos presos, porque quem tá preso, quem tá com fome, quem tá passando necessidade é que tem pressa. E não aumentar cargos e aumentar investimento no STF, que tem pisado no pescoço do povo brasileiro. E olha só o que o Nicolas Ferreira falou nessa mesma sessão, ali de frente para o Hugo Mota. O Hugo Mota estava assistindo ele e olha o que o Nicolas Ferreira falou ali para todo o Brasil. Realmente está de parabéns. Confira aí o pronunciamento do Nicolas Ferreira. E pelas minhas contas, faltam apenas 36 assinaturas para a urgência da anistia aqui nessa casa. Vamos lá. Senhor presidente, o brasileiro acostumou a estar em guerra. E a nossa bandeira fala ordem e progresso. Mas não tem como atingir isso sem paz. E o brasileiro, ele não consegue atingir nenhum outro direito, como segurança, transporte, saúde, senão a paz. Hoje, nós estamos em um país que basicamente se tornou um narco-estado. Se você duvida de mim, vai até o Rio de Janeiro e fale mal do Comando Vermelho. Vá até São Paulo e fale mal do PCC. Eu só não falo mais dessas organizações aqui, porque eu não tenho a caneta para poder enfrentá-los. Mas quem deveria enfrentá-los, que é o Poder Executivo, que tem o orçamento da segurança na mão, como por exemplo o governo Lula, ele aplicou somente 10% do Fundo de Segurança para o combate ao crime. Ou seja, nós estamos lidando com uma normalidade do absurdo, onde nós temos pessoas sendo roubadas diariamente, sequestros, nós temos estupro, violência contra a mulher, nós temos umas dezenas de crimes, traficantes sendo soltos, cada vez mais a sensação de impunidade, tanto para crimes pequenos, quanto para crimes mais bárbaros, quanto para corruptos, sendo tratado como algo normal, fruto que, aqui mesmo nessa casa, um deputado foi cassado porque falou, e um outro deputado que fez rachadinha foi absolvido praticamente. Qual que é o recado que o poder brasileiro, seja legislativo, executivo, judiciário, está dando para a população brasileira, para o jovem principalmente? Jovem, vale a pena ser bandido nesse país. Afinal de contas, de onde eu venho, o moleque ganha seus 100, 50 reais para poder ser aviãozinho do tráfico. Por que ele vai ficar na escola que não tem infraestrutura, que gente fica fumando maconha dentro da escola, onde não tem nenhum incentivo ao estudo, sendo que lá fora o crime abraça ele? Nós estamos plantando uma semente muito ruim para esse país. E vai chegar um tempo, hoje é 8 de abril de 2025, vai chegar um tempo que se os nossos governantes, principalmente o presidente da República, que tem a caneta na mão, não dá um cavalinho de pau nesse país, este país vai entrar em colapso, porque uma hora a água vai bater na bunda de todo mundo. Daqui a pouco vai ser filho de fulano de tal que tomou um tiro de bala perdida, vai ser o fulano de tal que é rico, influente, que teve sua filha sequestrada, vai ser um outro que sofreu um crime bárbaro. Aí nós vamos abrir o olho para o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável as manchetes que a gente vê dia após dia. E a nossa justiça está preocupada com o quê? Sinceramente, juiz da Suprema Corte ficar fazendo ensaio fotográfico, primeiro que estava aparecendo, me perdoe, mas aquilo dali, a estética é a estética de fotos de ditadores. Pega Mussolini, pega Napoleão Bonaparte, é a mesma coisa. Segundo, Gilmar Mendes dando entrevistinha,
falando sobre a opinião política dele sobre o dia 8. Você é o quê? Comentarista político? Não sabia não. Abre um programa, pô. Barroso, exigindo, pastor Marco Feliciano, exigências do camarote da Sapucaí, virou estrela agora, fazendo live com o Felipe Neto. Ou seja, que tipo de exemplo a nossa Suprema Corte está dando para todo mundo? De que vale a pena não cumprir a sua função aqui nesse país. Vale a pena ir pelo atalho, afinal de contas, hoje mesmo aqui, essa casa aprovou com urgência mais 160 funções no STF para assessor, que vai gerar um custo para você de 22 milhões em 3 anos. É o mesmo STF que custa 1 bilhão de reais aos cofres públicos. Por que essa casa, a primeira urgência que foi votada aqui, foi Dia Nacional do Axé? Nada contra o axé. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou axéfóbico. Não sou axéfóbico. Mas, pô, essa é a prioridade do nosso país. A gente não está tendo taxa de alfabetização, um lixo. A nossa saúde, todo lugar que eu vou, as pessoas estão morrendo em fila de hospital, estava faltando insulina. A nossa educação está indo para o ralo. Segurança pública, o policial tem que lutar hoje com o bandido e com a mídia ao mesmo tempo e contra o juiz. Não tem ninguém com culhão nesse país para poder ir acabar com a audiência de custódia, não. PEC de segurança pública, mandaram para cá uma tragédia, simplesmente colocando como se a polícia de governo, né, na verdade de Estado, se tornasse uma política de partido político. Que loucura é essa? O que vocês estão fazendo com aqueles que saem todos os dias para poder defender a sua vida? Agora, você chega na audiência de custódia, e aí, como você foi tratado? Você está bem? O policial, a algema estava muito presa? Escuta, brasileiro não aguenta mais a impunidade contra criminosos. Vagabundo tem que se ferrar e ponto, acabou. Ai, mas teve boas condutas. Parabéns, uma palma e meia para você. Dosimetria da pena. Teve lá o seu latrocínio, roubo seguro de morte. Pegou 12 anos de cadeia, menos do que o pessoal do dia 8, né? Mas enfim, pegou 12 anos de cadeia, vai cumprir os 12 anos. Agora, o que acontece? Você tem hoje pessoas que não somente traficam, acabam com a vida dos outros, e daqui a pouco está no semiaberto, está cometendo crime de novo. E pior, tem pessoa que quebrou estatais nesse país, pessoas que destruíram patrimônios nossos em termos financeiros, e que hoje é presidente da República, que hoje é ministro de Estado. Ou seja, se eu sou um jovem que não tenho nenhum norte, nenhum princípio, não tenho nenhum sentido de vida, eu também vou pro caminho do crime. Vai que eu viro presidente. Vale a pena, não é não? Mas é claro que eu não vou escolher isso, porque afinal de contas, a gente tem um país a prezar. Só que olha aqui o que eu estou falando. O brasileiro está ansiando por um Bukele, pô. Lá em São Paulo mesmo, Derrite está botando para torar lá. Eu não tenho dúvidas que o primeiro candidato à presidência que falar, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Saúde é importante, educação é importante, tudo isso aqui é importante. Mas para ter isso tem que ter paz. O brasileiro não tem paz um segundo para fazer absolutamente nada. São Paulo é a capital dos carros blindados. Se você tem dinheiro nesse país de forma justa e séria, sabe o que vai acontecer? Primeiro, o Estado vai arrancar 27,5% seu. Depois vai te lotar de imposto e você vai ser o verdadeiro preso. Porque você tem que colocar a câmera de segurança na tua casa, você tem que andar com segurança, você tem que blindar o seu carro. Enquanto o cidadão comum, ele não pode ter o porte de arma, ele não pode se defender. Se alguém hoje entrar na tua casa, o que você faz? Você no máximo vai pegar um pão velho que está lá e vai tacar na cara do cara. Você não consegue fazer nada. Enquanto isso, ministro do STF anda com segurança armada, tá? Não é com livro e com poesia, não. Ah, vou te roubar. Aí começa a ler, né? Luiz Camões. Não tem dessa. Ele simplesmente tem um plano para esse país. Ou seja, o que eu estou falando aqui é para você aí que está me ouvindo, tira seu tempo para poder assistir um vídeo, e eu não subestimo o poder da nossa comunicação e da nossa voz. Sabe por que eu não subestimo? Porque se o mal, ele chegou ao poder, de duas uma. Ou eles são muito melhores que nós, ou nós somos piores do que eles. E eu não acredito que as pessoas vão continuar tomando as mesmas decisões para esse país. Eu espero que um dia o bem seja tão maior do que o mal, que se o malandro soubesse que era bom
ser bom, o malandro seria bom só de malandragem. Eu espero que um dia chegue isso no Brasil, de que, por exemplo, você chega para deputados e fala, meu amigão, deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer mais sacanagem com emenda não, você vai ter a tua emenda para você trabalhar, porque quando o hospital está funcionando, sua cidade está funcionando, a segurança está funcionando, tudo funciona, você não precisa fazer sacanagem. Tem ministros de Estado que realmente sejam técnicos, tem pessoas no judiciário que realmente façam justiça, é isso que a gente anseia, mas não tem como ter isso sem paz. Ou seja, a primeira coisa que esse país precisa fazer, esse Congresso precisa colocar como prioridade, o presidente da República precisa colocar como prioridade, chama-se paz. E paz, muitas das vezes, se alcança com guerra. Quer combater o crime organizado? Não é com projeto de lei, não é com, com ONG, não. É com pancada, é com tiro no lombo mesmo. Para mim, quem tem que estar na cadeia não é pipoqueiro ou sorveteiro, não. Quem tem que estar na cadeia é criminoso, traficante, é isso que o brasileiro quer, pode ter certeza. A primeira pessoa que falar isso em público e se candidatar vai ser presidente da República, porque o povo está de saco cheio e não aguenta mais esse país que é dominado por uma gangue, por canárias e que envergonha o nosso tão suado povo brasileiro. Pois é, pessoal, o Brasil é uma pouca vergonha mesmo. O que acontece nesse país, o judiciário já gasta 2 bilhões por ano ali para manter, né, todo aquele teatro ali, tudo aquilo que acontece ali. Em nenhum outro país existe isso, pessoal. Se você olhar a Suprema Corte dos Estados Unidos, da Irlanda, da Noruega, de países de primeiro mundo, você não vai ver esse esbanjamento de dinheiro, essa gastança toda. Para você ter uma ideia, ali no Supremo Tribunal, eles tomam espumante e lagosta. Ali tem uma pessoa, um mordomo ali, responsável só em puxar a cadeira para o excelentíssimo, ilustríssimo ministro sentar e ele empurra a cadeira. É um absurdo isso que acontece nesse país. Quem é tratado como um rei deveria ser servo do povo e não é. Na verdade, fica perseguindo o povo de manhã, de tarde e de noite. Mas isso, na verdade, a culpa é do povo brasileiro. Porque quem votou no presidente que indicou 90% dos ministros que estão ali foi o povo brasileiro. Se você pegar os últimos mandatos de Lula e Dilma, eles indicaram 9 dos 11 ministros que estão ali. 9 dos 11 foi indicado por Lula e PT. E quem que votou nessa turma? Foi o povo brasileiro. Então, na verdade, pessoal, me desculpe, mas eu tenho que dizer aqui aquilo que a gente fala sempre, né? O povo tem o governante que merece. Você pegar ali, 9 ministros ali foram indicados por Lula e pelo PT, né? Por Dilma. E aí, um foi indicado por Michel Temer, que é o ilustríssimo Xandão, né, o ditador da toga, e 2 apenas por Jair Bolsonaro. Mas agora, a partir de 2027, quem levar as eleições em 2026, a partir de 2027 vai poder indicar 3 novos ministros. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro precisa acordar. Se fosse em outra nação, em outro lugar, o povo já estava nas ruas já pedindo aí fora Lula, volta Bolsonaro, qualquer coisa desse tipo, mas é todo dia, não é só de 3 em 3 meses na Avenida Paulista, não. Para quê? Para ver se volta à direita e aí a gente pode colocar mais 3 ministros e tentar equilibrar, porque olha que absurdo gastar mais milhões e milhões com novos cargos, funcionários e luxos, né, para o STF. Será que o Supremo Tribunal precisa mesmo? Pessoal, nós estamos na era da informática, nós estamos na era da inteligência artificial, os processos, eles podem ser digitalizados, tudo pode ser agilizado com máquinas, com computadores, com inteligência artificial, não precisa aumentar pessoal, não precisa aumentar a máquina pública, que custa muito caro para o seu bolso e para o meu bolso. Isso é um absurdo, é uma vergonha e nós vamos continuar denunciando aqui. Se você concorda com isso, dá um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, dá aquela força, pessoal. Pega esse vídeo, manda para o grupo da família, para o grupo do WhatsApp, clica aqui embaixo em compartilhar. Realmente, olha só, um tapa na cara do povo brasileiro e daqueles deputados que estão ali. O Hugo Mota escutou esses 2 pronunciamentos ali do Gustavo Gayer e também do Nicolas Ferreira e ficou calado, não falou nada. Eu já falei aqui, vou repetir, tenho meu pé atrás com o Hugo Mota. Se depender dele, não vai passar anistia nenhuma ali não. É por isso que tem que ser votado ali em caráter de urgência mesmo, o projeto ali, a PL da anistia,
porque se depender do Supremo e se depender do Hugo Mota, não vai ser votado nunca, tá bom? Vamos ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, pessoal. Compartilha esse vídeo e tamo junto.